Guaíra, que nos acompanha em 105.3. Toda segunda-feira é dia de recebermos o criador da reprogramação biológica, Juliano Gazola. Bioliderança. E da reprogramação biológica, não, da bioliderança. Misturei aqui da bioliderança, Juliano Gazola, que utiliza a reprogramação biológica. Um abraço para o Dr. Maurício Morralen Valente, né? Que é o fisioterapeuta criador da reprogramação biológica. E o Juliano, ele utiliza essas ferramentas para te auxiliar. E o Juliano criou a bioliderança, que é uma forma de você entender aí a liderança de uma forma mais integrada, né? Porque muitas vezes a gente se divide entre casa, trabalho, filho, e não é isso. Agora, os gerentes remotos estão tendo problema de confiança, Juliano. É um ano desafiador em muitos aspectos, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Uma semana aí top para todo mundo. Essa matéria, esse conteúdo de hoje é com base num estudo de Harvard que foi feito com 1.200 gestores. E o título dela é você trabalhar remotamente, ou seja, liderar as pessoas de forma remota está afetando ou afeta a confiança dos gestores. E aí, quando você falou em bioliderança, dentro do meu treinamento, do meu curso que as pessoas fazem, existe um dos primeiros conteúdos é você trabalhar e analisar e avaliar a maturidade dos seus funcionários. O nível de maturação, o nível de capacidade da personalidade de cada um. E quando você fala em confiança, ou a falta de confiança, eu já lembro da falta de conhecimento dos seus liderados, ou seja, você não os conhece. E aí, quando essa verdade vem à tona, depois de muito tempo de trabalho, né, muitos aí estão enfrentando a primeira pandemia da vida, você descobre que você não conhece os seus funcionários. Mas olha que interessante os números, Valéria. Dos 1.200 gestores, 40% relataram falta de confiança para gerir pessoas de forma remota. Mas que equipe que esses gerentes têm que ele não confia no funcionário? Porque o funcionário, além dele ser durante o horário de expediente, eu tenho que confiar na índole, na conduta dessa pessoa, mesmo fora do trabalho, né, Juliana? Aí mostra que a confiança ela precisa ser conquistada, né? Agora você precisa fazer movimentos, e o movimento ele tem dois caminhos, do seu líder e do liderado. Além desses 40%, aquela frase assim, não faz sentido eu liderar de forma remota, não me sinto confiante. Quase 25% dos gestores falam que essa frase, para eles, soa como verdadeira, não me sinto confiante. E 16% não tem certeza sobre a capacidade de si mesmo de liderar de forma remota. Então, as dúvidas não são quanto somente não conhecer os funcionários, Valéria. As dúvidas também são na capacidade própria de liderar de forma remota. E aí você precisa daquela máxima verdadeira de coerência e transparência. Juliano, será que o mercado está cobrando demais e está esquecendo de olhar para o ser integral? É isso que está acontecendo? A gente tem tanta cobrança, que a gente se esquece de ser, esquece de quem é, esquece da nossa estrutura. Essa confiança é muito disso? Ainda mais você que trabalha com a bioliderança? O que acontece é que nós temos uma ausência total de empatia e saber como funciona o ser humano. A bioliderança você consegue entender tanto do emocional, do psicológico, do ferramental, né, as competências, habilidades e as atitudes, mas o principal, e que cada dia que passa, Valéria, eu venho entendendo mais, você começa a entender de forma sistêmica, de forma biológica, todas as heranças e comportamentos que o funcionário traz ao longo da sua vida, e você consegue perceber o quanto desses funcionários são fortes e são fracos para trabalhar de forma remota, por quê? O remoto ou presencial, a gente não pode esquecer do ninho, né? Eu estar na empresa, para alguns funcionários que tratam a empresa como ninho, como o seu lar, se eu não estou mais no meu lar, eu posso ter uma carência aí que dá para se entender através dos recursos da bioliderança. Agora, como a gente combate isso, né, Valéria? Esse gestor fraco ou com medo de atender de forma remota ou de gerir de forma remota. Primeiro, o básico de tudo, né? É você treinar os gestores, prepará-los. Mas aí vai um recado para a empresa, para o dono da empresa, para o fundador, que é quem nós devemos respeitar primeiro. Qual é o nível de maturidade dos seus gestores, não do funcionário que está em casa, de repente, de forma forçada, mas o seu gestor. Qual é o nível de maturidade, das 12 camadas da maturidade, em que camada esse funcionário, esse gestor está?
Talvez ele esteja em quarta camada, olhando para as emoções dele, e a hora que você, dono da empresa, perceber que um gestor que olha para o próprio umbigo, ele não tem mínima condição de gerir de forma remota, ainda mais presencial, quanto mais remota. Mas o que fazer, Juliano? Por onde... Agora dá um bug na minha cabeça e na cabeça dos ouvintes. Imagina, o que fazer? Por onde começar? Como fazer essa mudança? Primeiro é um treinamento ostensivo e intensivo com esses gestores. De mostrar para eles em que camada eles estão de personalidade, para eles terem... A verdade dói. E quando você descobre a verdade, que você é um quarta, quinta camada, e que existem 12... eu ainda só conheci uma pessoa que está na 12ª camada, Valéria, que foi Jesus Cristo, né? Eu tenho medo de saber a minha camada, Jesus. E o segundo é você, depois de você treinar os gestores, você mandar isso, você reverberar isso para os seus funcionários e as empresas, principalmente o departamento de recursos humanos, criarem aí novos conteúdos ou cartilhas ou manuais, né? O famoso o POP, né? Que falam de Manual de Procedimentos Operacionais. Você criar um POP, um conteúdo interno de treinamento de como conduzir as tarefas e as execuções de forma remota. E depois, né, para a gente finalizar, você avaliar constantemente e ampliar o conhecimento sobre a performance via remoto de cada funcionário. Ou seja, para você, gestor, uma saideira aqui, se preocupe com pessoas, equipamentos e processos. Sem esses 3 eu não consigo atender de forma remota e, obviamente, sabendo quais são os meus funcionários, quem são, para que eu possa realmente confiar. Valéria, essa foi o conteúdo de hoje, de forma rápida, espero ter contribuído com a galera. Para quem quiser acompanhar meu trabalho aí no dia a dia, no Instagram, @jggazola, ou para receber os podcasts, 45 99917 1192. Gente, um abraço. Ponto final na edição de hoje do T-News, que volta amanhã. Fique na T. 8 em ponto, Valéria Belafonte. Vou dar uma bronca, você tem que terminar 30 segundos, senão eu não posso falar. Esses meus entrevistados pegam tudo no meu horário. Quem começa segunda-feira, 8 da manhã, tomando xixi já? Eu. Xixi? Ah, né? levando bronca. Levando bronca aí, ó. Né? Mas enfim. É que eu já tô animado, porque eu já fui pra academia, né? Bom dia, gente. Boa semana. E quem não me segue, que tá seguindo aqui o Juliano, @Valéria Belafronte. Que ele não deixa nem eu falar. Ah, tá. Acho que daqui a pouco ela vai fazer uma live, eu vou entrar também. Aí vamos ver qual leão briga mais. E a gente é 2 leoninos. Bom dia, gente. Vou Tchau, gente. aqui. Valeu.